Enquanto explorava uma mina de cobre, um homem foi acidentalmente mordido por uma cobra venenosa, que ele descobriu ser a altamente perigosa Rattle-tailed Snake Monkey. Ele resistiu à dor e tentou pedir ajuda, mas a paralisia se espalhou por todo o corpo, fazendo com que ele deixasse cair o celular, que caiu no chão. Michael, sem hesitar, sacou uma faca e cortou as mordidas, depois lutou para inalar a toxina. Desesperado, correu para dentro de casa, entrou em pânico e bebeu uma garrafa de bebida alcoólica antes de cair na cama. Ele se sentiu aliviado por ter chegado em casa a tempo de evitar um segundo ataque da fera, mas a crise ainda não havia terminado. Mike lembrou a si mesmo de não esquecer de respirar, mas, à medida que seus batimentos cardíacos aumentavam, ele logo perdeu a consciência. Seu corpo começou a ter convulsões, e no dia seguinte, ele acordou com a mão inchada, mas teve sorte de estar vivo. A noite caiu e, em transe, ele sentiu alguém se aproximar, mas ao verem sua condição, não o ajudaram e foram embora rápido. Ele ouviu um sussurro estranho. Diga, eu sei. O sol nasceu como sempre, e Mike teve uma vaga visão de um helicóptero. Ele percebeu algo estranho, mas não conseguia se levantar. Sua mãe, que não falava com ele há tempos, enviou uma mensagem de despedida que ele não pôde ver. Ainda lutando contra as toxinas, quando seu corpo chegou ao limite, ele conseguiu se levantar e encher sua garrafa de água vazia. Ele não sabia quanto tempo havia passado, apenas que não foi envenenado e que os ferimentos em suas mãos cicatrizaram rapidamente. A fome era intensa, e ele se preparou para ir à cidade comer, mas se surpreendeu ao ver o carro coberto de poeira, intrigado com quanto tempo esteve inconsciente. Mas não teve tempo suficiente para chegar à cidade. Após uma breve limpeza, ele se dirigiu à cidade. Mas, ao chegar à periferia, percebeu algo errado. As ruas, normalmente movimentadas, estavam vazias. Quando chegou ao supermercado, viu utensílios domésticos espalhados na estrada, como se ninguém estivesse lá para recolhê-los. Ele não sabia o que acontecera, mas a cena assustadora sugeria que algo grande havia ocorrido. Naquele momento, Mike avistou o aviso na placa e, sem hesitar, dirigiu rapidamente para a casa dos pais. Lá, através de uma transmissão de rádio, soube que estava em coma há 3 semanas e que nesse período, o mundo fora atingido por um surto de vírus altamente contagioso e mortal. A orientação oficial para os sobreviventes era buscar abrigos e não sair de lá. Sentindo-se sem refúgio, Mike voltou para casa, olhou os restos no prato e rezou pelos pais. Ao entrar no quarto, enfrentou o horror da condição do pai. Suprimindo os soluços ao ver o pai morto, foi ao banheiro e encontrou a mãe caída. Após se acalmar, enterrou os pais no jardim favorito deles. Mike, que gostava de ficar só, temeu a paz e quis encontrá-los. Os sobreviventes então foram explorar a cidade, para o desespero de Mike. Incrédulo, ele se preparou para ir à cidade grande e foi ao supermercado comprar suprimentos, mas não havia sinal de alegria kármica. A dor era tão real que indicava que o fim estava próximo, mas Mike acreditava que ainda havia pessoas vivas, então foi para Las Vegas. Para sua consternação, a agitação da cidade dos cassinos, antes movimentada, estava agora muito silenciosa. Embora a eletricidade ainda estivesse em espera para manter as operações da cidade, a quietude da paisagem em transformação era estranhamente familiar à voz irritada de Mike. Após uma busca sem sucesso, ele relaxa em um spa de luxo para refletir sobre o próximo passo e então começa a andar nu e despreocupado. Antes de chegar ao bar, ele se serve do vinho mais caro, mas um som repentino o assusta. 2 homens vivos surgem diante dele. Mike se cobre de vergonha e as notícias gravadas do outro lado da sala são retiradas dele. A vacina em que trabalhavam falhou, mas alegaram grande progresso e esconderam a verdade do mundo. O solo cobriu os mortos infectados, mas ignoraram a natureza contagiosa do vírus. Quando a humanidade reagiu, nada pôde ser feito para detê-lo, levando à extinção. Felizmente, a mulher e o velho sobreviveram, e ele achava que eram imunes ao vírus. De qualquer forma, nesse ponto, os 3 não tinham para onde ir, então poderiam passar o tempo bebendo e se divertindo, mas Mike discordava. Sozinho, tentou se acalmar, mas olhando para si mesmo em silêncio, parecia perdido. Então, adormeceu no corredor. Ao acordar, procurou as 2 pessoas que conheceu na noite anterior, temendo alucinações. Encontrou Liza no vestiário, mas percebeu que a mulher havia falecido há muito tempo. Ela parecia ter perdido a vida, então ele pergunta: "Você está vivo?" "Meu coração chama, mas isso não me faz vivo." White faz café da manhã e os 3 comem felizes. Ao saber que Mike quer partir, Liza sai triste. White tenta convencer Mike a ficar, dizendo que ele pode dar a Liza uma razão para viver, já que ambos haviam decidido morrer quando a comida acabasse.
Mike diz que o mundo tem recursos para 10 anos, mas White duvida, porque a vida é preferível à morte quando você perde a única coisa que já conheceu e ouviu. Quando terminou de falar, White se levantou e saiu. Então, ele se aproximou de Lisa, que estava soluçando, e disse que a levaria com ele. Lisa riu, entendendo que já estava decidida e que teria que sair do prédio sozinha. Então, ouviu 2 tiros, e o mundo inteiro ficou quieto novamente. Porém, um cachorrinho apareceu e transformou sua vida. Ao olhar para o cachorro, que havia sobrevivido como ela recuperou a confiança para seguir vivendo. Ela deu ao cachorro o nome de Lucky e o levou para o carro. Quando não havia mais metas a serem alcançadas, decidiu retornar ao lugar onde tudo havia começado. Mas antes de fazer isso, levou Lucky para a biblioteca da cidade, onde coletou todos os livros sobre sobrevivência. Depois, voltou para sua casa, onde sempre se sentiu em casa. E assim começou uma nova vida para o homem e o cão, mas a solidão cansou. 1 ano passou rápido, com Mike repetindo o dia anterior. Sem mais o que fazer, ele andou no quintal. Quando não se conteve, viu uma nuvem de fumaça e um pássaro subindo,